sou Elisângela Sanches, eu sou terapeuta holística e metafísica, né, universalista. Então eu venho trazer para vocês, né, uma aula sobre simbologia. Então eu abordo, pelo menos na minha perspectiva, os símbolos dentro da sua origem, tá? Sem colocar a parte de crenças, ou o que eu acho, ou o que eu concordo ou não concordo com o símbolo, tá? Então eu coloco de uma forma universal dentro das culturas. Claro que assim, dentro da história existem símbolos que foram utilizados com uma carga negativa muito grande. Então aquele símbolo acabou ficando com uma carga negativa, de energia negativa muito grande. Por isso que eu falo que o símbolo ele é energia. Então somos nós seres humanos que colocamos no símbolo determinada energia, seja ele negativo ou positivo, né? Muitas pessoas podem pegar símbolos positivos e colocar dentro deste símbolo, para este símbolo, com um aspecto negativo, porque a crença dele assim o diz que o símbolo é negativo, né? Então o símbolo ele tem realmente a energia dele primordial, né? De onde vem a criação daquele símbolo, porque ele era utilizado, mas dentro da história alguns símbolos eles foram passando, né? Por mau usos e acabaram carretando uma forma energética de se trabalhar. Dentro da simbologia, existe uma infinidade de símbolos. Então, esse mini curso de simbologia que eu fiz para vocês, tá? Ele vai abordar alguns símbolos que a gente está acostumado a vivenciar, tá? Eu tenho um estudo muito maior sobre isso, né? Que a gente pode ver numa outra oportunidade. Então, assim, símbolos, o termo símbolo, né, ele tem origem no grego symbolon, que tanto pode ser um objeto como um conceito ou ideia, tá? O símbolo ele é um elemento essencial no processo de comunicação, tá? Então, a gente encontra ele no cotidiano, nas criações dos seres humanos. Então, eles existiam símbolos que são reconhecidos internacionalmente, outros que são só compreendidos dentro de uma determinada cultura, seja ela de uma religião, é, utilizado para comunicação, né? Então a gente tem a representação específica para cada símbolo, ele pode servir de um processo natural ou pode ser convencionado a um modo que a pessoa ou grupo específico de pessoas consiga fazer uma interpretação, tá? Então, e atribui a esse determinado símbolo um significado. Também pode estar relacionada fisicamente com um objeto ou ideia, tá? Que representa é, também uma representação sonora ou gestual, né? Por exemplo, os mudras, né? Que a gente faz, né? Os mudras dentro da parte do hinduísmo, do yoga, a parte dos mantras, né? Que a gente tem por aí também dentro da cultura hindu, da cultura oriental, que são uma forma gestual ou sonora, tá, do símbolo. Então, assim, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o baralho, ele tem uma simbologia, né? Dentro do conceito do jogo de baralho, a gente sabe que cada naipe, ele é correspondente a um valor. Por exemplo, dentro do jogo de truco, o naipe de copas, paus, espada e ouro, eles têm um valor e um equivale mais do que o outro. Se a gente pega esses mesmos símbolos e coloca num outro contexto, né? Eu estou falando isso para dar uma explicada mais ou menos como que a gente aborda o símbolo dentro do contexto. Quando a gente pega uns símbolos de uma determinada cultura e coloca em outro lugar a conotação que a gente dá segundo as nossas crenças ou até mesmo segundo o meio onde se vive. Então, assim, por exemplo, se a gente pega os naipes e coloca eles num outro contexto, a gente vai ter, por exemplo, o naipe de copas dentro da cartomancia como a representação do elemento água e do equilíbrio das nossas emoções. O naipe de paus, ele vai falar sobre a espiritualidade e a representação do elemento fogo.
O naipe de espadas, ele é a representação do ar e vai falar sobre as preocupações e sobre a parte dos pensamentos, como estão os pensamentos da pessoa. E o naipe de ouros vai falar em relação à parte do trabalho, da saúde e a representação do elemento terra. Então aí a gente tem uns exemplos, né, de símbolos colocados em dois contextos diferentes que têm significados diferentes. Aí a gente começa a falar um pouquinho dos símbolos, tá? Para a gente falar sobre os símbolos, a gente tem que começar desde o princípio. Tá? Porque tem muita gente que às vezes pega um determinado símbolo e dá uma conotação para ele segundo a sua crença pessoal, e na realidade, se a gente for colocar na origem, na interpretação daquele símbolo, ou até mesmo a história de onde ele foi criado, ele não tem a conotação que muitas vezes algumas pessoas dão pro símbolo. Então a gente começa desde o princípio, o ponto. O ponto ele simboliza a origem, a divindade, né? O princípio da criação, a primeira emanação de Deus. Isso é que simboliza o ponto. A gente acha que o ponto não é uma coisa insignificante, né? O símbolo universal do infinito, né? Aí a gente vai falar um pouquinho do círculo, tá? Então, ela é a representação do universo, ele pode representar o tudo ou nada, tá? Dependendo da conotação que a gente utilizar. É conhecido como o olho fechado de Deus. Ele pode conter a criação, a fertilidade, a origem da vida, um símbolo universal da totalidade, tá? Para religiões sentadas na terra, né? Como por exemplo a bruxaria natural, né? Tradições celtas, né? Representa a mãe terra e o espaço sagrado. Então sempre quando a gente vai trabalhar com alguma magia, a gente traça um círculo que é para representar o nosso espaço sagrado e também para proteger o nosso espaço sagrado de energias externas, tá? Então, ele é a representação do macrocosmos, a criação em sua natureza e também representa o céu, tá? Aí a gente tem o símbolo do círculo. Aí a gente passa do círculo para o yin e o yang, né? Reparem que o yin yang aqui, ele tá em sentido horário, tá? Muita gente, às vezes, vê o símbolo do yin yang no sentido anti-horário com uma conotação negativa, e na realidade ele não é. Por que que o símbolo original do yin yang é sentido anti-horário? Porque a rotação no hemisfério norte é diferente. Ele gira, o movimento que traz energia gira para a esquerda, tá? E aqui para gente no ocidente gira para a direita, por isso a inversão do yin yang não significa que você está invertendo ele para negativo. Então, ele representa o equilíbrio entre as forças contrárias, o negativo e o positivo, o bem e o mal, feminino e masculino, tá? A divisão ocorrida com unidade primordial. Então, assim, é uma representação onde a gente pode colocar como a representação do Big Bang, né? Onde existia nada, né? E o universo se contraiu e se expandiu, dando origem a todas as coisas. Sempre representando o lado oposto, né? O movimento, as forças opostas. Yin corresponde ao que é negativo, feminino, não necessariamente negativo tem a conotação de energia negativa. A escuridão, a terra, a passividade, a linha interrompida, até mesmo porque ele tem a representação do feminino também. Então, não podemos colocar o negativo, né, nessa questão como uma questão energética, uma questão de energia negativa ou energia trevosa, ok? É negativo e positivo, numa conotação de opostos. O yang corresponde ao que é positivo, masculino, a claridade, o céu, a atividade e a linha contínua.
Aí a gente tem o quadrado, que também é outro símbolo básico, tá? Que representa a natureza quádrupla dos elementos. Símbolo da matéria, da passividade, né? O princípio da Terra, que se opõe ao círculo, a estabilidade, a perfeição. Ele é o momento da criação do mundo. Cada um dos lados representa um dos elementos da natureza. Então, a gente tem água, fogo, terra e ar, tá? Pode representar também os 4 pilares da sabedoria humana, como ciência, arte, filosofia e religião. O triângulo, né? Outro símbolo geométrico, vamos colocar assim, é a natureza tríplice de Deus, tá? Criação, conservação e destruição, simboliza o ternário ou tríades sagradas, tá? Conceito comum às maiorias das religiões, por exemplo, a tríade hindu, que é Brahma, Shiva e Vishnu, a tríade taoísta, Yin e Yang, que a gente falou, e o Tao. O triângulo equilátero é de natureza neutra, tá? Ele representa o perfeito, o equilíbrio entre os 3 aspectos da divindade. Ele representa também o anseio do espírito em se libertar da matéria. Símbolo da presença divina é harmonia, proporção, tá? Representa a sabedoria humana. Contido em várias expressões religiosas, na alquimia, além de ser o símbolo do fogo, é também do coração, né? A maçonaria chama ele de delta luminoso por ter 3 vértices, né? Moralidade, da moralidade, pensar bem, dizer bem e fazer o bem, tá? Essa aqui é a representação do triângulo. Aí a gente tem o nosso triângulo de novo, com um triângulo invertido, que dá origem à nossa estrela de Davi. Aí vocês vão falar assim, mas é o selo de Salomão. A origem da estrela de Davi, ela vem de 2 letras que eram escrito o nome de Davi, né? Por isso, os 2 triângulos, né? O nome de Davi, ele era escrito, então 2 letras do nome dele pegaram e formaram esse símbolo, colocando nos escudos dos soldados para simbolizar que eram soldados do rei Davi, tá? Consequentemente, Salomão, que é o filho de Davi, veio também a continuidade de uso do símbolo da estrela de Davi, e aí depois passou-se a chamar do selo de Salomão, tá? Isso nada mais que natural dentro da história. A estrela de 6 pontas, né, é formada por 2 triângulos, como a gente viu aí, entrelaçados, encontrado no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Na alquimia, ele simboliza a união dos contrários, por ser composto de formas básicas dos elementos fogo, ar, água e terra. Conhecido também como o escudo de Davi, que eu expliquei agora, né, que vem do hebraico Magen Davi, que é outro dado, né, da explicação que eu dei agora do nome dele. Bom, de acordo com a tradução judaica, né, o símbolo era desenhado ou encravado nos escudos dos guerreiros de Davi, como eu disse, tá? Há uma interpretação que a estrela de Davi ela foi feita diretamente pelas mãos do próprio Deus de Israel. Para Jung, o hexagrama simbolizava a união do masculino com o feminino, tá? A gente vai vendo em várias culturas que um símbolo ele vai agregando informações onde a gente passa a saber realmente o que aquele símbolo significa, né? Então, não basta você pegar um símbolo e dar uma conotação de crença pessoal para ele, né? É necessário, dentro da simbologia, um estudo mais amplo, né? E agregar o conhecimento de várias coisas, de vários autores e culturas diferentes para a gente ter um consenso do que realmente aquele símbolo, energeticamente, aquele símbolo trabalha. Aí a gente tem uma outra representação da estrela de Davi, né? Que tem uma representação onde cada ponta ele simboliza um pilar, tá? Misericórdia, justiça, bem, verdade, amor e perdão.
Então, aqui a gente tem a representação, né? Essa imagem é do livro Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi, onde a gente tem um selo de Salomão, tá? E a gente tem outras representações aqui, né? Então, a gente tem o Salomão, né? Com a estrela de 6 pontas. Aqui a gente tem a palavra microcosmos, macrocosmos. Aqui seria mais ou menos céu, e aqui inferno, ok? Essa é a representação. Então, dentro da estrela de Davi, a gente encontra numa linha de estudo alquímico a representação dos 4 elementos, né? Então, a gente tem dentro dos princípios, né, da bruxaria natural, um princípio que diz assim: estará sempre em equilíbrio com os 4 elementos de todos os seres da natureza. Então, assim, os 4 elementos eles estão presentes em tudo, né? No corpo humano, principalmente no universo, tá? Ar, água, terra, fogo, e a partir deles surgem a madeira, o metal, o gelo e etc. Na espiritualidade, né, são os elementais responsáveis pelo trabalho de limpeza, de regeneração dos locais onde há energia densa, né? Cada elemento, ar, água, terra e fogo, eles possuem os seres elementais ligados a esses elementos. E dentro da espiritualidade, numa linha de trabalho espiritual, a gente utiliza, né, da energia desses elementais para fazer o trabalho. Não só a gente, como os seres espirituais que trabalham do outro lado. Então, assim, né, a gente falou sobre os elementos, né, sobre os 4 elementos que eles ficam dentro de uma linha de estudo da alquimia, dentro da estrela de Davi. Então, a gente começa falando da terra, né? A terra, o significado do elemento terra, ele traz prosperidade, ele traz fertilidade, estrutura, ele representa o nosso corpo material, tá? Os elementais ligados ao elemento terra são o gnomos e os doentes, tá? São ligados à floresta e muitos deles, né, a lugares desertos, tá? Normalmente ele tem realmente aquela forma anã, que lembra o aspecto humano. Ele gosta de transitar pelas matas e pelos bosques, dando sinais de sua presença através das cobras e aves, tá? São excelentes colaboradores nas reuniões de tratamento espiritual, porque são eles que trazem os elementos extraídos das plantas, né, chamado bioplasma, né, que auxiliam os espíritos superiores com os elementos curativos, tá? De fundamental importância nas regiões de ectoplasmia e de fluidificação das águas, tá? Eles são muito importantes. Esta parte, né, sobre a espiritualidade, sobre os elementos, né, ele pode ser entendido muito bem no livro Aruanda, tá? Psicografado pelo Robson Pinheiro através e pelo espírito Ângelo Inácio, tá? Uma literatura fantástica para quem quer entender um pouquinho esses seres da natureza. Então, aqui a gente tem o símbolo, né, do elemento terra. Então, a gente vê o símbolo de um cálice, ok? Com um risco, tá? Esse é o símbolo do elemento terra. E o triângulo para baixo sempre vai representar um símbolo feminino, porque ele tem a representação do útero feminino, tá? Então, triângulo para baixo ele sempre é feminino. O ar, tá? Aí a gente tem o elemento ar, é um elemento da comunicação, né? Então, quando a gente, por exemplo, tá nervoso, o que que a gente normalmente faz? A gente busca o ar, né? Ou a gente bufa, né? Que é o quê? É para regenerar aquela energia ou aquela raiva ou aquele descontentamento que a gente tá? Ele é o transmissor dos sons,
dos aromas e das vibrações. Além de, o ar, ele é o sopro divino, né, que vem dentro do estudo mais religioso, tá? Ele é a representação do sopro divino. Então, assim, tanto que o pulmão, né, que é o órgão responsável pela nossa respiração, ele é o primeiro a se ligar quando a gente nasce e é o último a desligar quando a gente morre, tá? Ele tem como função, né, embora ele tenha como função cuidar das flores e dos frutos, né, os silfos, que são os elementais do ar, ligados também à terra, né, por causa dos frutos, eles se apresentam normalmente com asas, tá, pequenas e ágeis. Eles irradiam luz e, em virtude da sua extrema delicadeza, realizam tarefas minuciosas junto à natureza, tá? O seu trabalho também tem interferência direta na cor e nas matizes de tudo quanto existe no planeta Terra. Como tarefa espiritual, adora auxiliar na limpeza de ambientes, principalmente de instituições religiosas, templos e casas espíritas, tá? Eles se especializaram em emitir determinada substância capaz de manter por tempo indeterminado as formas mentais de ordem superior, né? Então a gente vê que eles são seres fantásticos e são utilizados também muito dentro da espiritualidade, até mesmo onde a gente não consegue ver. Do mesmo modo, eles auxiliam os espíritos superiores na elaboração de ambientes extrafísicos, com a aparência de paisagens belas e paradisíacas, tá? Aí a gente tem aqui a representação do símbolo do elemento ar, né? Notem que a representação do símbolo do elemento ar é o triângulo para cima com um risco, né? Então, o triângulo para cima, ele tem a representação de um símbolo masculino, ok? O fogo, a energia do fogo, né, o elemento fogo, ele trabalha a transmutação, ele trabalha a purificação, a espiritualidade, a paixão, a sensualidade. No corpo humano, ele representa através da temperatura e expressões emotivas e psíquicas, tá? Tanto que dentro da medicina chinesa, o elemento fogo, ele comanda, né, o coração, tá? Um dos órgãos que ele comanda é o coração. As salamandras, que são os elementais associados ao fogo, estão ligados àquilo que os ocultistas denominam éter, tá? E o que os espíritas conhecem como fluido universal cósmico. Sem a ação das salamandras dentro da espiritualidade, o fogo material ele não existiria, né? Como o fogo foi, entre os 4 elementos, o primeiro a ser manipulado livremente por homem, ele é parte da história desde o início da escala evolutiva do ser humano. As salamandras acompanham o progresso humano há eras, né? Nas tarefas mediúnicas e em contato com o comando mental dos médiuns experientes, as salamandras são potentes transmutadores e condensadores de energia. Elas auxiliam, né, na queima de objetos e criações mentais associadas normalmente à magia negra, tá? Lembrando que esse esclarecimento sobre os elementais e essa visão espiritualista, tá, pode ser encontrada no livro Aruanda, do Robson Pinheiro. Aí a gente tem o símbolo do elemento fogo, que é o símbolo do triângulo para cima, sem nenhum risco. Aqui a gente tem o elemento água. Então, o elemento água ele é responsável pelas nossas emoções, tá? Ele é um elemento vital para o nosso corpo, né? Então ele trabalha a emoção, o amor inconsciente, a felicidade, a intuição. No corpo humano, né, o elemento água representa 70% do volume. Por isso que eu costumo falar que é muito mais fácil a gente agir emocionalmente do que a gente se centrar para agir mais racionalmente ou com menos emotivo. Então,
O elemental da água são as sereias, os tritões e as ondinas, tá? Eles são elementais que estão ligados diretamente às profundezas das águas e possuem conotação feminina e masculina. Respectivamente, nas atividades mediúnicas, né, os elementais da água são utilizados para a limpeza dos ambientes, da aura das pessoas, das regiões astrais poluídas por espíritos negativos, né? E eles estão presentes também, se a gente for colocar numa linha mais espiritualista ou universalista, dentro do trabalho de apometria, a gente costuma fazer muito a limpeza de ambientes com o que a gente chama de água crísticas, né? Então aí tá a representação do elemento água, tá? Então eu vou encerrando essa primeira aula por aqui e a gente se vê na aula 2. Até a próxima!